Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui de linguagens do Prof. Dani Marques, tá? Eu já estou aqui com a tela compartilhada, então vamos lá, sem mais delongas, tá? Só vou fazer aquele pedido de sempre, né, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperta o sininho para receber as notificações sempre que o Prof. Dani Marques colocar um vídeo novo aqui para vocês, tá? Deixa eu só organizar aqui o microfone, tudo direitinho. E vamos que vamos. Olha só, você já viu aí na descrição do nosso vídeo, né, pessoal? Vamos falar um pouco de variações da linguagem, variações linguísticas, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que são variações, tá? Variações da linguagem é um assunto que aparece em prova aí de concurso, de vestibular, no seu colégio, você que está estudando aí no colégio também deve precisar. Então, vamos que vamos, né? O senhor está aqui com o seu café descafeinado, você já sabe, né, que infelizmente eu não posso tomar café, a cafeína me deixou, mas enfim, vamos lá. Gente, olha só, importante, antes da gente entrar na parte de variações, tá? Olha aqui, ó, a língua se transforma e se adapta de acordo com diversos fatores, conforme intenções e necessidades, tá? Por que a gente começa com isso aqui? A língua, pessoal, ela é uma coisa dinâmica, ela não se manifesta sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma. Se você pegar, por exemplo, um vídeo que trate ali de uma época bem antiga, tá? Vamos pegar, imagina a década de 1930, década de 30, você acha? Ou vamos voltar um pouquinho antes ali, né? Tá? Ainda vai ser 30, mas vamos lá. Semana da Arte Moderna, 1922 no Brasil. 1922, estou falando de algo que aconteceu há mais de 100 anos. Imagina aquele grupo de autores, de literários, todos eles conversando. Você acha que as palavras utilizadas naquela época seriam as mesmas palavras que nós usamos hoje? Por mais que eles falassem língua portuguesa, e nós também falamos língua portuguesa, você acha que as palavras que estariam lá inseridas seriam as mesmas que nós utilizaríamos hoje? Resposta, provavelmente não. Por quê? Tá? Por mais que seja língua portuguesa, de novo, a língua é dinâmica, ela vai se modificando conforme, vamos lá, a intenção, né, a intencionalidade e as necessidades. Uma coisa é o jeito como eu me comunico com vocês, por exemplo, numa aula de língua portuguesa. Outra coisa é como eu vou me comunicar no meu dia a dia, tá? Falando com a minha filha, falando com meu irmão, falando com os meus pais, falando com meus amigos. Imagina eu jogando futebol com os meus amigos. Você acha que eu vou ficar cuidando da colocação pronominal, tá? Você acha que eu vou olhar para um e vou, né, falar para ele assim, ó, alcança-me a bola? É óbvio que não, tá? Por quê? Porque a língua, ela não se manifesta dessa maneira. Ela é uma coisa muito mais natural. Enfim, só que tem alguns casos que vão cobrar da gente aquilo que nós chamamos de norma culta, que é uma das variações. Ou seja, essas variantes que a língua vai sofrendo no dia a dia, a partir da pessoa que fala, a situação em que nós nos encontramos, com quem nós estamos falando, é justamente isso que nós chamamos de variações linguísticas, tá bom? Então, variações da linguagem é justamente isso. Então, vamos ver quais são as formas aí que a linguagem vai se manifestar. A primeira delas, pessoal, é a chamada linguagem formal, também conhecida por norma culta da língua. No nosso caso, aqui estamos falando da língua portuguesa, então seria a norma culta da língua portuguesa. O que seria a norma culta, pessoal? A norma culta é aquela do livro do prof de português. Ó, livro do prof de português. Sabe aquele livro de português que você tem no colégio, que tem um monte de regra de verbos, que tem um monte de regra de acentuação, de concordância, de voz verbal? Pois é. Então, isso aí a gente chama de gramática. Essa gramática, chamada de gramática normativa, pessoal, ela é chamada de normativa justamente por isso, ó, porque ela traz as normas da língua portuguesa. É isso que a gente chama de norma culta da língua portuguesa. Então, é aquele momento que o português vai dizer assim para você, escrever, vamos lá, escrever Bauru com acento no U, bem, tá errado, tá errado. Por quê? Quem é que diz isso? A gramática normativa. A gramática que vai te dizer que oxítonas terminadas em U não são acentuadas, tá? Então, urubu não tem acento, bauru não tem acento. Então, quem vai nos dizer isso é justamente a gramática normativa, que é uma das variações que nós temos, que é a chamada linguagem formal, tá? Então, olha só,
ela segue as regras prescritas na gramática normativa. É a variante ensinada na escola, usada em contextos formais, tá? Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu tenho que utilizar a gramática normativa. Eu não posso chegar numa entrevista de emprego, né, falar ali um monte de gíria, errar concordâncias, regência verbal. Por quê? Porque provavelmente a pessoa que está querendo te levar, te dar um emprego, vai olhar para ti de um jeito, opa, peraí, mas ele não sabe se comunicar, como é que ele vai se comunicar com os meus clientes, de repente? Então, para uma entrevista de emprego, é muito importante que a gente domine, sim, a norma padrão da língua. Alguns textos jornalísticos, então, quando a gente vê uma notícia de jornal, eles cuidam muito a linguagem, né? Na rádio, né, um bom radialista, um bom jornalista, ele também cuida a norma padrão da língua portuguesa para não cometer desvios, né? Redações, aquela redação que a gente tem que escrever para a professora na aula de produção textual, dependendo do texto, a gente tem que cuidar também a norma padrão. Trabalhos acadêmicos, né? Então, isso aqui, quando você está lá na faculdade, você tem que entregar o seu TCC, que é o trabalho de conclusão da faculdade, a gente também tem que utilizar a norma padrão. Então, a norma padrão, essa variante, ela é muito importante. Tá? Mas a gente tem que saber que em determinados casos há uma flexibilidade, que a gente pode sim fugir. Tá? Quais são as características da norma padrão da língua, da norma culta? Ela tem um maior prestígio social, né? Lembra que prestígio é justamente aquela importância. Quando uma pessoa domina a norma padrão, você traz mais prestígio a ela, né? Você olha assim, né, essa pessoa aí domina o português. Indicação precisa, ó, de gênero, número e pessoa. Então, tu sabe quando ela está utilizando, por exemplo, a primeira pessoa do plural nós, quando ela está utilizando, ó, se tiver um barulho aí por trás, pessoal, tá? São os meus gatos malucos aqui, mas não dá nada, estão estudando português também. Eles, nós, vós, eles, então a pessoa sabe marcar a flexão verbal adequada, tá? Que mais? Né? Ó, utilização de todas as pessoas e os tempos e modos verbais. Então, a pessoa sabe fazer concordância, sabe fazer regência, riqueza nas construções sintáticas, ou seja, você vai ter sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, tudo bonitinho. A adequação de emprego das preposições, a parte de regência. Quer ver um exemplo clássico? Olha só, quando eu digo assim, ó, ele... Tá? Não, vamos tirar o ele, vamos assim, ó. Coloca o livro que gosto, o livro que gosto tem a capa verde. O livro que gosto tem a capa verde. Se você passa essa frase para alguém no dia a dia e pergunta assim, ó, tem algum erro nessa frase? É muito, muito provável que as pessoas digam para você que não tem. Não, não tem, porque isso aqui parece, e ele é bem natural. No dia a dia as pessoas usam dessa forma. Só que, pessoal, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Eu não falo eu gosto chocolate. Não, eu falo eu gosto de chocolate. Eu não falo eu gosto futebol. É eu gosto de futebol. Ou seja, antes do quezinho aqui, eu vou ser obrigado a colocar o de. Então, seria o livro de que gosto tem a capa verde. Então, é disso que nós estamos falando. Essa aqui é a linguagem formal, tá, gente? Norma culta da língua portuguesa. Bom, aí nós entramos nas suas variantes. Quais são as variantes? Primeira delas, o que a gente chama de linguajar coloquial. O linguajar coloquial, também chamado de linguajar popular, ou seja, uma maneira mais espontânea, corriqueira, ou seja, é aquela que a gente não se preocupa tanto com regrinhas, né? Ah, que nem ali eu coloquei a preposição antes do que. Ah, o livro de que gosto. Não, eu posso falar o livro que gosto. A pessoa vai entender e nem vai pensar assim, né? Tá? Nem vai pensar assim. Não. Legal, acabei de ter uma interrupção no meu vídeo aqui, tá? Mas tudo bem, tá? Não vou tirar, quem sabe faz ao vivo, né? Bom, mas enfim, né? Tá? O pessoal aqui tá, a voz do além veio falar comigo. Vamos lá, pessoal, olha só, seguindo, tá? Então, a linguagem coloquial ou popular é isso, é aquela que ela é mais desprovida de preocupação. A gente não tem tanta preocupação formal, tá? A gente, né, não fica ligando para esses detalhes. É aquela que tu vai utilizar no dia a dia. Isso aqui, ó, me leva para tal lugar, né? A menina chega ali pro pai e diz assim, pai, me leva para casa.
Ela não vai pensar assim, ó, pai, vírgula, porque esse pai é um vocativo, né? Pai, vírgula, leve-me para casa. Claro que não. Ela vai falar, me leva, me alcança, me traz. Por quê? Porque é mais coloquial, é mais do dia a dia, tá? Então, situações comunicativas mais informais, isto é, diálogos entre amigos, familiares, como eu dei o exemplo, né? Um pai e uma filha, tá? Então, ó, aqui ela vai economizar nessa parte aí das flexões verbais, vai utilizar o agente ao invés de eu e nós. Lembra que esse agente, pessoal, tá? A gente gosta bastante de ti. Quando a pessoa fala isso, esse agente gosta bastante de ti, isso é super coloquial, tá? No linguajar formal, a gente não utiliza, né? O agente. Redução dos tempos verbais. Como assim, Dani? Olha só, quando eu falo, tá? Vou comprar um tênis novo, ó, vou comprar um tênis. Pessoal, isso aqui é super informal, né? Por quê? Porque a gente sabe que, gramaticalmente falando, é vou comprar, mas a gente tem essa redução no dia a dia. As pessoas falam, vou comprar, vou beber, vou fazer, e assim vai. Ai, Dani, que horror, que erro. Não é que seja um erro, é uma variação. No linguajar do dia a dia, não tem problema a pessoa falar isso. Agora, o problema é ela escrever dessa forma. Por quê? Porque normalmente o texto escrito pede uma formalidade. Claro que, de novo, vai depender da situação, vai depender de todo o contexto, tá? Exemplo aqui, ó, tá desculpado, não tem importância. Eu já estava me aborrecendo com a história, mas estão desculpados. Olha ali, eu não preciso falar estão desculpados, eu estava me aborrecendo. Mas até que estou achando bom ficar banguela. Vou comer tutu e sopa e doce de leite mole, ora. Tá? Olha só, linguajar super coloquial, né? Aí aqui, vocês não insistam, ó, percebe que aqui é coloquial e já traz uma variedade também, uma outra variação relacionada provavelmente é a questão da região, né? Determinadas regiões, as pessoas, ao invés de falarem vocês, falam vocês, né? Então, vocês não insista, resolvi, está resolvido. Dia que eu deixar de resolver, boto a dentadura outra vez. Então, um texto bem informal, tá, gente? Isso aqui é informalidade, isso aqui é linguajar coloquial. E aí, nesse linguajar, a gente tem, quando a gente fala em variação linguística, nós temos níveis de variação, tá? Como assim nível de variação, Dani? Esse nível de variação, pessoal, ele pode, tá? Vamos lá, digamos assim, ó, é o campo, tá? Do estudo do português em que nós vamos ter essa variação. Então, pode ser uma variação fonológica, ou seja, relacionada a sons, aspectos sonoros, tá? Classe de palavras e seus empregos, as suas flexões incorretas, tá? Vocabulário, né, termo mesmo, tá? E sentido. Então, olha só, quando eu digo assim, ó, tá? Sorte, dois, pessoal, tá? Quando eu falo sorte, vamos pegar sorte aqui, que é bem legal. No dia a dia, quando a gente fala sorte, o sonzinho que sai aqui no final é o sonzinho de i. Ah, ele está com muita sorte. É muito raro alguém falar isso, está com muita sorte, né? É muito raro alguém falar assim, tá? Então, a pessoa fala, ela não escreve dessa forma, mas ela fala. Por isso que a gente diz que é uma variação no aspecto fonológico, no aspecto sonoro. Pessoal, pessoal. Olha o sonzinho que a gente coloca aqui, sonzinho de U. No 2, olha o sonzinho que a gente coloca ali, ao invés de S, sonzinho de Z. Mas são marcas fonológicas, são marcas sonoras, tá? A gente não vai escrever dessa forma, mas a gente pronuncia dessa maneira. Morfossintático, pessoal, é o nível de variação quando a gente muda a classe ou a gente troca ali uma flexão. Por exemplo, ó, quando a pessoa fala deteu, ele deteu, não existe ele deteu, é ele deteve. Ah, mas tem um monte de gente que fala assim, né, Dani? Tudo bem, é uma variação, é uma informalidade que perante a gramática normativa é considerado um erro, tá? Vocabulário, né? Olha só, miúdo, garoto, moleque, guri. O que é isso aqui? Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. São variações em termos de palavras. São palavras que a gente utiliza dependendo, inclusive, da região onde a gente está. Por exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui a gente usa muito o quê? Guri. Aí tu vai subindo o país afora, daqui a pouco vão chamar de garoto, vão chamar de moleque, e assim vai. Isso é uma variação no nível, tá? No nível vocabulário. Né? E também a gente tem questão de sentido, né? Por exemplo, né? Se a gente pegar o sentido dessas palavras aqui no Brasil, a primeira, então, é meio, né? Normalmente é meio xingamento, né? Tá? Lá no português de Portugal, puto significa menino,
menino. Então, olha só, é uma questão de significação a partir também da região onde eu estou. No Brasil é uma coisa, lá em Portugal é outra. É que nem a camisola. Camisola aqui, né, aquela camisa mais longa, que normalmente, né, as pessoas utilizam na hora de dormir e tal. Lá em Portugal, não. Lá em Portugal é simplesmente uma camiseta, né, tá? Então, nós temos esse tipo de variação também, beleza? Agora, é importante para você que está estudando variações e que vai fazer uma prova daqui a pouco, seja no vestibular, concurso, no colégio, etc., os tipos de variações que nós temos, tá? Os nomezinhos. Então, te liga nesses nomezinhos aqui, ó. Primeiro, a gente chama de variação diatópica ou geográfica. Pessoal, pô, chamar de diatópica é sacanagem, né? Tá? Tudo bem, né? Quando a gente estuda etimologia, a gente vê que topos tem a ver com lugar, tal, mas, pô, não precisava, né? Tá? Mas lembra, ó, geográfica, o que é isso? Quando você estuda geografia, você estuda o quê? Tudo, né, dos lugares, sim ou não? Do mundo, da vida, e assim vai. Embora biologia estude muito mais a vida, né? Tá? Então, olha só, quando a gente fala de variação geográfica, ó, referente a diferentes formas de pronúncia ou diferentes vocabulários entre regiões. Então, pensa assim, ó, tá? Eu não sei, eu não vou saber desenhar. Eita, nós, eu ia desenhar um mapa aqui, mas não deu, tá? Imagina o seguinte, vou fazer assim, ó, tá? Imagina que esse aqui é o Brasil, baita mapa do Brasil, desenho muito, né? Então, aqui tá o norte e aqui tá o sul, legal? Tá? Então, olha só, tá aqui, né? Vamos lá, Rio Grande do Sul. Aí eu falo, no Rio Grande do Sul, eu falo isso aqui, ó. Eu falo aipim. Legal, tá? Se eu for subindo, de repente eu vou ali para São Paulo, Rio, eles não vão chamar de aipim. Eles vão chamar de mandioca. Mandioca. Aí eu vou lá para o norte, eles não vão chamar nem de aipim, nem de mandioca. Eles vão chamar de macaxeira. Macaxeira. E é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Aipim, mandioca, macaxeira. Então, percebam, isso aqui é uma variação geográfica, porque dependendo do lugar onde eu estou, eu vou ter uma forma diferente de escrever e pronunciar a palavra. É isso que a gente chama de variação geográfica, tá? Ó, outro exemplo, abóbora, que é a mesma coisa que jerimum, autocarro e ônibus, aí aqui já é uma divisão, né, de novo, autocarro, aí não vai ser Brasil, né, pessoal? Autocarro é lá no português de Portugal, tá? Né? Aqui a gente vai chamar de ônibus, evidente, tá? Aí aqui já voltamos para o Brasil, ó, cacetinho é aqui, ó, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul a gente fala cacetinho. O que é o cacetinho? É aquilo que lá em São Paulo, lá no norte, eles vão chamar de quê? De pão francês, ou francesinho, dependendo da região, tá? Então, isso aqui a gente chama de variação geográfica. Ó, lembra disso, é fácil, geografia, pensa no país ali. Então, tu vai saindo do lugar onde tu tá e a palavra vai mudando, mas é a mesma coisa, tá? Então, isso que é uma variação geográfica. Depois a gente tem uma variação chamada de variação diastrática, também nomes bem legais, ou sociocultural. Sociocultural, tá? Como assim? Vamos lá. Gente, nós sabemos que o Brasil é muito grande, tá? E que existe, infelizmente, no Brasil, existe uma diferença muito grande ali entre as classes sociais, tá? Nós temos muitas pessoas numa classe social média para baixo, né? Classe média ou classe média baixa, e nós temos pouquíssimas pessoas, né? Aliás, isso é mundo afora, né? Apenas 2% da população está lá no topo como classe altíssima, né? Os grandes ricos. Então, há uma diferença muito grande no aprendizado. Então, tem pessoas que não têm um nível, né, digamos assim, linguístico muito elevado. Aquela norma padrão que a gente viu, que é aquilo que você está estudando nos livros, na gramática do professor, aquilo ali, infelizmente, não chega ao acesso de todo mundo. Nós que estamos estudando língua portuguesa, nós temos, digamos assim, um certo privilégio em relação a outras pessoas. Por quê? Porque tem muitas pessoas, até por uma questão social, de dinheiro, de grana, de oportunidade, que faltaram, que não tiveram a oportunidade justamente de estudar a língua portuguesa. E aí a gente acaba tendo, né, infelizmente, uma certa exclusão da norma culta da língua portuguesa para um grupo de pessoas. Isso aqui a gente vai chamar de variação sociocultural. Claro que, né, vamos lá, não estou dizendo, pessoal, que um menino da favela, daqui a pouco, ele não possa ter um nível linguístico bem elevado. Pode, mas isso seria uma exceção.
Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, como ele não tem acesso a boas escolas, como ele não tem, às vezes, acesso à própria escola, né, o nível linguístico dele acaba ficando bem baixo. Então, essa variação a gente chama de variação sociocultural, tá? Então, olha só, na questão fonológica, quando alguém fala advogado, ao invés de advogado, bicicleta, ó, a pessoa vai escrever bicicleta, escreve bicicleta, escreve problema, isso aqui a gente chama de variação sociocultural, tem a ver muito também com a questão do status da pessoa, tá? Aqui, ó, haviam menos, ó, menos, que é uma coisa que não existe, pessoal. Esse haviam aqui também tá errado, porque o verbo haver, ele fica sempre no singular, no sentido de existir, tá? Então, percebam, né, tudo isso aqui tem a ver também com a questão ali das classes sociais das pessoas. Claro que isso não é, tá, essa variação sociocultural, ela não tem a ver tão somente com a questão de poder aquisitivo, ela pode ter a ver com a questão de grupos, tá? Vamos lá, um grupo de pessoas mais velhas e um grupo de pessoas mais jovens, por exemplo, ou um grupo profissional, o grupo dos advogados. Quando os advogados se juntam com outros advogados, eles utilizam jargões. O que é isso? São palavras específicas daquele grupo, tá? Que daqui a pouco uma pessoa que é mais leiga, que não é daquele grupo, que não é um advogado, não vai entender. Aí ele utilizou peticionar, ele utilizou comutação, né, comutação de pena, como assim? De repente, alguém que não é daquele grupo social não vai entender. Isso a gente chama de variação sociocultural, tá, gente? Muito bem. Depois, variação diafásica ou estilística, como o próprio nome já diz, é uma questão de estilo. Então, são as variações que dão em função do contexto, ó, comunicativo, isso é, a ocasião determina o modo, tá? De como a gente vai falar. Então, vamos lá, olha só, estamos aqui, ó, Daniel Marques, tá? Eu, tá? Vou conversar com quem? Vamos imaginar o nome de uma pessoa, vou colocar aqui, tá? Simone, vamos colocar aqui, tá? Simone, beleza. Quem é Simone? Vamos imaginar que Simone é uma pessoa que é minha amiga, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela é minha amiga, ela é dona de um colégio. Eu, como professor, tá, amigo de Simone, vou lá e vou fazer uma entrevista de emprego, beleza? A maneira como eu vou me comportar na entrevista de emprego é bem diferente da maneira como eu me comunico com ela quando amigo, concorda? Eu, como amigo, de repente, posso ir a um bar, ficar conversando com ela, falando um monte de coisa, utilizando um linguajar bem informal. Agora, numa entrevista, não cabe ser informal, pelo contrário. Daqui a pouco ela vai até pensar assim, não, mas, pô, peraí, o Dani está confundindo as coisas. Uma coisa é amizade, outra coisa é o emprego, né? Então, aqui eu tenho que ser mais formal. Quando eu faço essa escolha do estilo que eu vou utilizar, o estilo linguístico que eu vou empregar nas conversas, pessoal, a gente chama de variação estilística, tá? Tranquilo? Assim é essa, né? E a última, para terminar, que eu sei que você está adorando isso aqui, porque é um assunto super legal, tá? Sei que não é tanto, mas olha só, a variação chamada de diacrônica ou histórica, mais um nome legal, né? Aliás, diacrônica também tem uma origem, né, pessoal, tá? Ó, tudo que tem cron, radical cron, tá? Tudo que tiver radical cron nas palavras em português tem a ver com tempo. Então, olha que legal, cronômetro tem a ver com tempo, é aquilo que marca o tempo, né? Cronologia tem a ver com tempo, cronograma tem a ver com tempo, tá? Até crônica tem a ver com tempo, tá? Então, variação diacrônica ou histórica tem a ver com o tempo. Como assim? O melhor exemplo, pessoal, olha só, tu tá pegando aqui, ó, um jornal de 1825, escrito em língua portuguesa, só que em 1825. Vamos lá, estamos quase aí a 200 anos depois disso aqui. 200 anos depois, você acha que a gente vai usar da mesma forma? Olha que legal. Hoje, segunda-feira, 7 de novembro, e 311 dias do ano de 1825. Olha como eles escreviam ano naquela época, com 2 N's, pessoal. E se você for ler a reportagem, você vai ver outras palavras aqui. Olha só, faltando nessa cidade, assaz populosa, um diário, ó, diário não tinha acento, ó, um diário de anúncios, olha, anúncios com 2 N's, diário sem acento, ou seja, são mudanças que as palavras foram sofrendo com o passar do
tempo. Isso aqui a gente chama de variação histórica. O melhor exemplo é essa palavrinha aqui, ó, a palavra você. Antigamente, a palavra você se escrevia você mercê. Olha que coisa linda, você mercê. Aí o você mercê se transformou para vós mercê, que depois virou vós me ser, até chegar no você. Olha que interessante. Tanto é que tem gente que diz assim para mim, bah, ô Dani, olha que horror aquela linguagem da internet que a gente utiliza VC, né? Tá? Aí eu disse, bah, pessoal, vai que um dia você vire VC. Aí tem gente que diz assim, não, que absurdo, jamais, pessoal. Imagina as pessoas que falavam você mercê, lá por 1800 e tanto também, talvez até antes, falavam você mercê. Imagina naquela época tu chegar para alguém e dizer, bah, tu sabia que você mercê um dia vai virar você. O cara ia dar risada na tua cara e dizer, não, nunca, jamais. Então, assim, ó, a gente não pode dizer que nunca vai se transformar. Hoje é você, lá no futuro eu não sei como é que vai ser, tá? A gente sabe que VC, isso aqui é uma informalidade, né? É linguajar coloquial, é linguajar da internet, tá? O você é o que nós temos, mas ele é um exemplo de variação histórica. Vamos pegar um último exemplo para encerrar nossa aula. A palavra ideia. Olha que interessante, a palavra ideia, ela surge na língua portuguesa da mesma forma que a gente escrevia no inglês, né? No inglês era o quê? Claro que a pronúncia é diferente, né? No inglês é idea, aí surge na língua portuguesa como ideia. Só que daí a gente começou a colocar aquele sonzinho do i semivocálico, ideia, 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 e aí surge o ideia com acento. Olha que interessante. E aí, pessoal, hoje a gente sabe que ideia não tem acento agudo, tá? Mudou a partir da última reforma ortográfica, ou seja, são variações que a palavra ideia sofreu com o passar do tempo. Isso a gente chama de variação histórica. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então tá, vamos encerrando por aqui. Aliás, hoje a aula foi bem extensa, né? Bem longa. O mínimo que tu pode fazer é deixar o teu like aí para mim. Deixa o teu like, tá? Deixa o likezinho, por favor, tá? Deixa o teu joinha importante. Compartilha com seus amigos. Não esquece, está procurando um curso completo de língua portuguesa. Tem o link aí na descrição para entrar em contato comigo, tá? E não esquece, né, pessoal, mais uma vez, tá? Que é o material aqui dessa apresentação dessa aula, tá? Também na descrição nós temos o link ali do nosso grupo no Telegram, tá? Entra lá no grupo do Telegram que tem esse material para você, tá bom? Beijo, fica com Deus, bons estudos, até a próxima, tchau.